Mas o Natal chegou e nós estamos ligados na melhor. Um ano novo que chega e continuamos na melhor. Web Rádio Cidade, a melhor programação. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Web Rádio Cidade, tá na cidade, tá na boa. Deseja um Feliz Natal e um Ano Novo de muita paz. Grande abraço. Associação dos Deficientes Físicos e também Visuais da cidade de Francisco Beltrão. Vamos estar conversando da tarde. Conversando nesta tarde com o Natalino e também com o Arilson, pessoal que é da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais da cidade de Francisco Beltrão. Presidente Arilson, seja muito bem-vindo aos estúdios da Web Rádio Cidade. Seja muito bem-vindo, prazer em receber um amigo aqui. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Natalino. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui pela vez primeira na Rádio Cidade. Natalino, grande amigo, de muito tempo que nós nos conhecemos, Nata. Seja bem-vindo pela vez primeira aqui na Web Rádio Cidade. Esperamos que não seja a última, né? Mas a primeira de muitas, Nata. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E depois a alegria, né, de estar com duas pessoas extraordinárias e poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa associação, Deficientes Físicos e Visuais, e relembrar, contar, falar um pouquinho de tudo que tem acontecido e está acontecendo e que muitas vezes a sociedade não vê. Verdade. Nós temos as pessoas cegas, mas tem muita gente muito mais cega que nós lá fora que tem que abrir o coração para entender. E como você disse ainda quando nós estávamos em off, né? Quando você foi lá, houve uma mudança na tua vida. Sem dúvida nenhuma. Todos deveriam ir para rever realmente como funciona. Que maravilha, que maravilha. Estou bem tranquilo, bem à vontade e agradecido por estar aqui. Vamos começar pelo princípio. Aonde foi criada essa associação? Como que começou? Como foi essa ideia? Como é que foi? Arrepiou agora, né, Cadu? Opa! Porque nós estamos no bairro. No bairro. Olha só como Deus ele é extraordinário conosco. Nada é coincidência, tudo é providência, né, Cadu? É verdade. Há muitos anos atrás, há mais de 32 anos atrás, Deus me deu a graça de conhecer um rapaz chamado José Doraci dos Passos, o Zé. Na época eu fazia parte de um grupo de jovens aqui do bairro, dessa rua onde nós estamos, no final dessa rua. E lá foi levantado a questão das necessidades individuais daquela pessoa, de um amigo que nós tínhamos em comum. Perfeito. E lá começamos a movimentar. O Zé tinha uma escolinha de datilografia em casa, Cadu, e começamos a visitar ele mais. Os meninos do grupo Apocalipse começaram a fazer mais visitas ao Zé e vimos algumas necessidades. E conseguimos aí, com a ajuda de muita gente, dar uma mudança na vida do Zé, um trabalho em grupo, um trabalho muito bacana. Quando terminamos e fizemos aquilo que nós tínhamos planejado, Cadu, pensado e planejado, percebemos, Arilson, que não tinha só o Zé em Beltrão. Tinha mais gente, né? Perfeito. Tinha mais gente. E aí começamos a nos reunir. As reuniões aconteciam na casa do Zé, na escolinha de datilografia, onde nós tínhamos, junto com muita gente, conseguido fazer para que ele desse as aulas dele, ganhasse também o din-din dele. Perfeito. E começou ali, Cadu. 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. E nós não tínhamos ainda, Arilson, uma linha de direção. Então, nós íamos lá partilhar, Cadu, a vida de cada um, a experiência de cada um.
é emocionante de tu relembrar, e eu ficar aqui agora viajando, né, no tempo, lembrando de tardes de chimarrão e de pipoca, contando histórias da vida de cada um. E ali houve, na sequência, uma necessidade de irmos mais além, e conseguimos, pela graça de Deus, iniciar a associação, fizemos o estatuto, fizemos a ata, o grupo de jovens foi participativo sempre, o Apocalipse, muita gente junto com a gente, o Carlos aqui do lado, Beloni, César, Arini, família Cambuí inteira. É muita gente que eu estou falando, a gente vai esquecer de algumas pessoas. É difícil, né, Arius, quando fala em nomes. É difícil. É verdade. Mas foi uma alegria, sim, que a gente começou a ter esse andamento. E uma coisa bem bacana, porque a gente só pensava nos físicos, foi colocado lá atrás ainda, Cadu. Deus colocou algo no nosso coração e foi colocado em ata e transcrito para o estatuto. Só poderia ser presidente, Cadu, quem fosse deficiente físico. Não poderia ser um presidente se não fosse para que ninguém se aproveitasse da situação lá atrás. E hoje, graças a Deus, continua da mesma forma. Passou-se 32 anos e nós estamos aqui ao lado do presidente Arilson, não é fazendo uma história nova, continuando uma história que Deus colocou no coração de muitas pessoas há 32 anos atrás. Só complementando o que o Natalino disse agora, eu também fiz uma viagem pelo tempo, né, Natalino? Vocês começaram com 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Hoje, a associação tem 294 associados cadastrados. Olha o crescimento, Natalino. Olha o tamanho dessa ideia, olha o alcance de uma associação. De 4 pessoas, passar para 294 cadastrados, e a gente sabe que tem muito mais pessoas com deficiência física e visual, escondida ainda dentro de casa. E a partir de 2010, a associação passou a ser uma associação para deficientes físicos e visuais. Hoje, consta no estatuto, né, Natalino? A pessoa só pode ser presidente. Uma pessoa física e visual, ou visual e física. Isso justamente para não haver nem discriminação dentro da própria associação. Até porque a nossa associação, né, Natalino? Falo nossa. É uma associação que defende direitos. E se ela defende direitos, ela tem que começar o exemplo de dentro para fora. Que maravilha. A associação começa de dentro para fora, mostrando que ela existe para defender direitos. Claro que sim. Nós também temos o nosso lado social. Eu vou falar mais aqui à frente do lado social. Tanto é que, depois de muita luta, nós também colocamos na associação linhas táteis. A nossa associação tem linhas táteis, para quem não sabe, aquelas linhas que as pessoas cegas conseguem andar. Eu, por exemplo, sou cego total, a minha esposa é cega total, e tem muitos associados nossos que são cegos e outros baixa visão. O que é baixa visão? Baixa visão é que elas têm uma certa porcentagem de visão. E também os nossos cadeirantes, que são a maioria, é claro, até pelo próprio histórico, né? E hoje, as pessoas com cegueira, elas estão diminuindo. Por quê? Porque as famílias têm menos filhos e os tratamentos estão muito avançados também. Aí eu só queria também aproveitar, Cadu, para nós não esquecermos, nós fizemos reuniões em muitos lugares. Começamos na casa do Zé, viemos para a funilaria Estela, que é aqui perto, com o Chiro e toda a família dele nos ajudando, mas já fizemos reunião embaixo de árvore. Já fizemos reunião embaixo de árvore com 7 pessoas, eu não me esqueço, me alegra o coração em falar isso aí. Fizemos reuniões na praça, em céu aberto, porque nós não tínhamos o de fazer. Depois fomos para o Arrudão. Do Arrudão fomos para uma sala lá embaixo, onde era a rodoviária municipal. E de lá nós tivemos a graça de conseguir um local que já está há muitos anos embaixo das arquibancadas do Anilado. Mas tudo isso
tudo é história, né? E é interessante a gente ter um entendimento que os fatos, né, Cadu? Os fatos que acontecem são fatos que ele vem, num certo momento, ele vem como uma dificuldade, mas essa dificuldade, ela vem amarrar algo muito melhor lá na frente. Então, eu gostaria só de lembrar, porque algumas pessoas tiveram a graça de fazer reunião, e nós fazemos reunião embaixo de uma árvore para escapar do sol. Então, mas é com alegria que eu falo isso, não com tristeza, não. E aqui, bem importante, Cadu e Natalino, ressaltar que eu falo nosso, né, porque ele é meu amigo, o José do Horaci dos Passos, o Zé, né, ele foi um divisor de águas para as pessoas com deficiência em Francisco Beltrão. Primeiro presidente e continua na nossa associação, assim como esse rapaz que está do meu lado direito aqui, o Natalino de Souza, faz 32 anos que ele é voluntário na associação. Eu falei 32 anos. Trabalha de graça. Quando eu falo de graça, é no sentido dele tirar o seu tempo para dar o tempo aos outros. Porque ninguém trabalha de graça, né, Natalino? De uma certa forma, você tem uma recompensa moral. Uma recompensa que Deus dá para as pessoas. E isso não tem dinheiro que pague. Hoje, nós estamos com 15 voluntários na associação. Mas teve épocas que os voluntários eram poucos. E quem estava lá? Natalino, Sarará, que me vem na cabeça agora, né? E outros. Mas o Natalino faz 32 anos que faz trabalho voluntário na associação. Sai diretoria e entra diretoria e o Natalino está lá fazendo o seu trabalho, dando o seu tempo para que outras pessoas sejam muitas vezes felizes. Falando de diretoria, o senhor inclusive assumiu essa presidência na coincidência aí do segundo Fórum de Acessibilidade. Antes de falar do fórum, como é que foi para o senhor ser escolhido presidente? Porque é uma tremenda responsabilidade ser o presidente de uma associação com tantos anos de história. Não tem a menor dúvida, Cadu e Natalino. E antes de mim, passaram presidentes maravilhosos. Eu digo o seguinte: todo presidente fez o seu melhor. Toda diretoria fez o seu melhor. Cada pessoa que passou pela associação construiu da sua forma e colocou lá os seus tijolinhos. Eu também estou colocando os meus. Mas antes de eu ser presidente, Cadu, eu fui por várias vezes vice-presidente de outros presidentes. Eu fui vice-presidente do Vilmar Belon, eu fui 4 vezes vice-presidente, eu falei 4 vezes, do Nelson Zoanazzi, que foi um presidente maravilhoso, tá? Que eu tenho a responsabilidade de substituí-lo. E assim, eu assumi a associação com vários intuitos. Primeiro, fazer com que ela se fortaleça. Fazer com que ela se estruture, fazer com que os nossos associados se sintam bem. Por quê? A associação ela tem por obrigação, Cadu e Natalino, fazer com que a política, aqui eu não estou falando de política partidária, a política solidária, a política de alcançar o nosso associado, chegue lá no bairro, lá na casa do nosso associado. Por quê? Porque é lá que a vida acontece. É lá que o nosso associado tem dificuldade, é lá que o nosso associado mora, é lá que o nosso associado tem os seus amigos, é lá que na casa do associado, no bairro, é lá que o associado faz as suas confraternizações e é lá também que a associação tem que chegar, através das suas políticas.
Não tem outra forma. Por quê? Porque cada nós, Cadu e Natalino, nós temos sonhos. E se nós temos sonhos, nós temos esperança. E se nós temos esperança, nós temos desejos. E se nós temos desejos, nós vamos buscar esses desejos. E a associação, ela deve propiciar caminhos para que isso aconteça. E também, se puder, auxiliar de uma certa forma no social, ela também tem essa obrigação. Perfeito. E como é que foi esse segundo fórum da acessibilidade? Como é que vocês enxergaram esse grande evento que movimentou Francisco Beltrão? Então, o segundo fórum foi no dia 27 de abril, no qual eu assumi a associação também. A nossa diretoria assumiu. O segundo fórum, ele veio para tratar de questões referentes à acessibilidade da cidade. E nós sabemos que a acessibilidade de Francisco Beltrão, como outras cidades, ela tem muito a fazer ainda. Ela deixa muito a desejar. Então, nós convidamos toda a sociedade organizada de Francisco Beltrão. Estava lá. Desde promotor, passando por entidades de classe, prefeitura, enfim, todas as entidades que trabalham com pessoas. E nós saímos com propostas. E essas propostas foram enviadas para todas as entidades que se fizeram representar nesse fórum. Claro que eu sei que o que saiu de lá é papel. E nós temos, ou seja, é teoria. Nós temos que fazer com que isso passe para a prática. É difícil? É. Não é fácil. Porque nós temos lutas, né, Natalino? Certo. Há muito tempo. Nós temos aí questões que não são resolvidas há muito tempo também, Cadu. Mas como a nossa associação, ela é uma associação de princípios, de defender direitos, nós estamos sempre em contato com as autoridades que fazem com que a lei seja executada. Por quê? Porque leis existem diversas. Existem muitas leis. O problema é a execução da lei. É verdade. Qual foi o senhor falou que houveram várias demandas, mas daria para citar a principal demanda debatida nesse fórum por vocês? A principal demanda, como eu falei, foi acessibilidade para as pessoas com deficiência física e visual. Por quê? Porque, veja bem, o problema é o seguinte: chega até o arquiteto, até o engenheiro, a calçada retinha, plana, certinha. A rampa para o cadeirante dentro da BNT, certinho. O problema é que não há fiscalização na execução desse trabalho. Infelizmente, né, Nilson? Infelizmente. Aí a pessoa se acha dona da calçada. Infelizmente, as rampas são feitas de forma erradas. Nos mercados ou bancos, etc., lojas, as vagas para cadeirantes não são respeitadas. Inclusive, o nosso ex-presidente, o Nelson Zuanazzi, eu não vou citar o nome do mercado aqui, né? Mas ele quase foi agredido em um mercado aqui da nossa cidade. Ele é cadeirante e ele chegou no mercado, como qualquer outra pessoa chega. Eu também vou ao mercado, vou em loja, vou em banco, enfim, tenho as minhas obrigações, como o cadeirante também tem. Até porque, Natalino e Cadu e ouvintes, nós somos pessoas consumidoras. Nós não somos seres de outro planeta. Normais. Eu trabalho, a minha esposa trabalha, estuda. Tem cadeirantes que trabalham, que estudam. Enfim, tem as suas responsabilidades sociais. E ele chegou nesse mercado, chamou a atenção de uma pessoa que estava ocupando a vaga e, literalmente, se ele
não ficasse quieto, ele seria agredido. Para vocês terem uma ideia, o tamanho do desrespeito, e além da pessoa estar errada, ainda quis tirar essa satisfação, né? E o que é isso? Isso é falta de fiscalização. Porque eu dou aula de manhã numa escola municipal, aqui do Miniguaçu. Todo dia, eu falei, todo dia, de segunda a sexta-feira, tem pessoas estacionando carros e motos nas vagas reservadas. Seria todo bom, né? dia. E além do mais, quando existe uma reforma, Cadu, o Arilson caiu num buraco uma vez. Foi ou não foi, presidente? Foi. Eu caí num buraco. Para você ter uma ideia, eu peso, sou meio fortinho, né? Uhum. Eu peso 80 quilos. Literalmente, eu fiquei só com o pescoço de fora. Eu caí dentro de um buraco, de um tubo. Cortei minha perna, tal. A minha esposa estava comigo, caiu também, se machucou. Não que não chegou a cair dentro do buraco, mas estava comigo, acabou caindo e se machucando também. Falta de fiscalização. Falta de fiscalização. Foi executar uma obra, Cadu, e não sinalizaram, né? Não sinalizaram e deixaram a obra lá. E daí eu pergunto, e se fosse uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Um idoso. Um idoso. Uma pessoa obesa. Não, pode ter certeza que o estrago ia ser bem maior. E assim, eu quero deixar bem claro uma coisa, que a acessibilidade, Cadu e ouvintes e Natalino, ela não beneficia só a pessoa com deficiência. Beneficia a todos. 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 Quem que não gosta de andar numa calçada bem feita? Vai ver se tem, por exemplo, 30 degraus para subir e tem uma rampa bem feita. A pessoa vai pela rampa. Uhum. Então, ela beneficia a todos. Por exemplo, a gestante, a mãe ou o pai também, que está com o carrinho de bebê, né, com carrinho de bebê. Isso beneficia a todos. E eu costumo dizer o seguinte, Natalino e ouvintes, que existem 2 tipos de obstáculos para a acessibilidade. Uma é a cultural, o que é a mais complicada, e a outra é estrutural. Qual que é a cultural? A cultural é aquilo que as pessoas fazem, que as pessoas causam como obstáculos. Ou seja, quem que não sabe que é proibido de estacionar carro em cima da calçada? Você sabe o que fazer e não faz. Exatamente. Quem que não sabe que é proibido colocar restos de entulho em cima da calçada? Quem que não sabe que é proibido colocar mesas de bar, por exemplo, cadeiras, em cima da linha guia? Todo mundo sabe, mas poucos respeitam. E a estrutural é aquela que o poder público teria obrigação de fazer, e muitas vezes também não faz. Ou deixa a desejar, né? Ou seja, que é as calçadas, que é a linha tátil, que é a rampa bem feita, que muitas vezes tem linha tátil onde os cegos usam o caminho, que sai em postes, sai em placas, sai em rios. A linha, por exemplo, a rampa, né, Natalino? Uhum. Né? Tem rampas que é humanamente impossível uma pessoa normal subir. Normal não sobe. Agora, você imagine uma pessoa que tem um problema medular, um cadeirante, cadeirante, né? Pessoas que não têm muita força no braço. Então, as nossas principais demandas foram essas no segundo fórum. Isso não falando, né, Wilson, nas novas edificações, né? Isso não falando nas novas edificações, que tem aqui em Francisco Beltrão bastante, que também não tem acessibilidade. E não é por falta de conhecimento, é por falta de vontade. É verdade. São 17h59. Gostaria que vocês explicassem a respeito do Mesa Brasil, que está contemplando os associados aí da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Francisco Beltrão. O que é o Mesa Brasil?
Perfeito, Cadu. Eu vou fazer uma explicação primeiro, o porquê que nós pedimos a Mesa Brasil, né, Natalino? Uhum. E depois eu falo sobre a Mesa Brasil propriamente. A Mesa Brasil, nós temos um cadastro na associação no qual nós sabemos a situação econômica de todos os nossos associados. Até para nós nortearmos o que nós queremos. E nós temos, infelizmente, associados com muita carência. 94% dos nossos associados, Natalino e Cadu e ouvintes, vivem com salário mínimo. Vivem de PPC, vivem de LOAS, vivem de aposentadoria e outros até com metade da aposentadoria. E isso, sem sombra de dúvida, é um problema. Só que é um problema que a associação não pode resolver. Porque esse é um problema social. Mas nós podemos amenizar e ajudar. Pensando nisso, lembra quando eu falei que a política da associação tinha que chegar lá no bairro, lá na casa dos nossos associados? Exato. Foi por isso que nós pensamos na Mesa Brasil. Que a Mesa Brasil é um programa do governo federal que distribui gratuitamente para pessoas de baixa renda alimentos, principalmente hortifruti granjeiros. Uma sacolona, né? Mas é sacola, uma sacola em torno a mínima, ou o peso mínimo é 10 quilos. Então, nessa sacola, Cadu, que inclusive hoje, que estão arrumando, já arrumaram, né? Ela vem frutas, legumes, às vezes vem outros alimentos, mas geralmente vem frutas e verduras que são doados pelos mercados da nossa cidade. Mercados, enfim, Atacados de frutas, bancas, enfim. Mas, como eu falei, também já teve uma vez que veio outros alimentos, tipo farinha, arroz, feijão. E isso, Natalino, faz com que o nosso associado, que ele tem dificuldade financeira, ele tenha uma folga no seu orçamento. Que é uma sacola, que nem falou o Natalino, generosa. E nós temos cadastrados até em outubro, que a Mesa Brasil tem validade por um ano, 39 famílias. Eu estava vindo agora com uma mulher aí do aplicativo e falava com ela que nós estamos distribuindo mensalmente em torno de 400 quilos de alimentos por mês para os nossos associados. Né, tudo bem cadastrado, nada fora da lei. Queria só lembrar a Rosânia, né? Eu ia falar depois, mas já que você falou, vamos lá. Né? A ideia foi de uma associada nossa, que inclusive é nossa secretária, da Rosânia, e nós corremos atrás. Quando eu falo nós, a diretoria, os voluntários, o Natalino correu muito atrás de documentação, né? E conseguimos. E eu penso que foi uma sacada muito bem feita. Porque, além de nós atrairmos gente para a associação, que não adianta. As pessoas só vão em algum lugar se tem algum atrativo, né, Natalino? Claro, claro. Não tem. A pessoa não vai sair de casa para ir num lugar para não ter alguma coisa que a leve lá. E a Mesa Brasil, Cadu, se o cadastrado não está, não leva a sacola. É dividido para os demais. Isso. E também... Bacana, né, Luiz? E assim, Cadu. Muito também, por exemplo, o Arilson tem a Mesa Brasil. O Natalino... O Arilson não foi naquele dia lá na reunião. Mandou o Natalino pegar. Não, o Natalino não pode pegar. É proibido pegar. E se isso acontecer e for denúncia, a entidade perde a Mesa Brasil. E eu penso que tem que perder mesmo. Por quê? Porque aconteceu, Natalino, infelizmente, de gente sacana levar vantagem em cima disso. Né? Eu não vou entrar no mérito da questão aqui,
né? Porque não é um programa para isso, mas a Mesa Brasil é muito rígida. E eu, particularmente, o Natalino me conhece, eu também sou meio xarope, além de outros xaropices que eu tenho, essa é um. Porque eu penso o seguinte, não custa nada, Cadu e ouvintes, você fazer o certo. É verdade. Se não custa nada, então faça o certo e acabou. Fim de conversa. Vamos falar também, que acho muito importante, tenho até uma curiosidade acerca disso, do mercado de trabalho. Como que se preparam os deficientes para serem inseridos no mercado de trabalho? E gostaria que você explanasse aqui em Francisco Beltrão, se o pessoal está trabalhando, se não está, como é que está funcionando essa situação? Veja bem, Cadu, o mercado de trabalho foi, é e será bem complicado. Eu tive a felicidade de fazer 2 concursos. Eu sou professor no ensino do estado e do município, passar, e eu também estou há 32 anos no serviço público. Então já tem uma caminhada aí. Mas os nossos irmãos que estão começando agora, que estão aí na idade de começar a trabalhar, eles estão tendo muita dificuldade. Por quê? Porque o mercado, ele se fechou para as pessoas com deficiência, principalmente visual. Por quê? Porque a lei do monocular, literalmente, nos excluiu do mercado de trabalho. Por que a lei do monocular nos excluiu? Porque o monocular, ele consegue até dirigir, Natalino. Então, o empregador, entre pegar um Arilson, que é cego total, e pegar e contratar um monocular, ele sempre vai preferir contratar o quê? O monocular. Por quê? Porque o monocular não precisa de nenhuma adaptação. O monocular, ele vai fazer praticamente todas as atividades que os outros fazem, sem, às vezes, com menos tempo, inclusive, né, Natalino? Uhum. Porque tu sabe que nós, pessoas com deficiência, tem algumas coisas que a gente demora um pouco mais, mas isso também tem que abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que quando o empregador quer, isso acontece. E quando o empregador contrata uma pessoa, eu vou colocar aqui uma pessoa cega, depois eu falo dos cadeirantes, cega total, ele vai ter um funcionário dentro da sua empresa. Que nem eu falei, eu trabalho numa escola, sou professor lá no Miniguaçu, acho que não tem problema de eu falar o nome aqui, na Escola Municipal Professor Pedro Algeri. Eu tenho as mesmas responsabilidades que o professor que enxerga tem. Se o horário é chegar 7h30, eu tenho que chegar 7h30. Lá dentro da escola, não precisa ninguém estar me levando para um lado e para o outro, etc. Porque, às vezes, Cadu e ouvintes, o empresário pensa que quando contrata uma pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência vai ter que ser levado ao banheiro, vai ter que ser levado para o lanche, vai ter que ser levado até a porta para sair, para entrar, essas coisas todas. Não. Ele está contratando um colaborador. Ele não está contratando uma pessoa que vai ser um peso para a empresa. Até porque, se eu tivesse uma empresa, eu também não contrataria. Eu contrataria uma pessoa que viesse para somar com os seus pares. Com os cadeirantes, também não é muito diferente. Embora para as pessoas com deficiência física, né, Natalino? Acho que você pode até falar com uma certa propriedade, o mercado está um pouquinho mais aberto. Mas um pouquinho só. Mas só um pouquinho, não é muita coisa, não. Nós temos a graça de falar do Vilmar, né? O Vilmar Belon passou pela Associação Comercial, DR, e hoje está na Sanepar. Então, ele conseguiu um espaço. Mas para iniciar esse espaço, nós comentávamos com ele essa semana que passou, foi uma luta muito grande. Porque quando o empregador vê o cadeirante, ele já vai pensar na adaptação da porta do banheiro, que ele vai ter que mexer. Eles pensam em mil coisas. Então, infelizmente, quando a vaga no Cine aparece, está lá a vaga para deficiente visual, deficiente físico,
tantas vagas. As pessoas vão, Cadu, meu Deus, dá dó, né, Arilson? Não podia falar dessa forma, entendeu, Cadu? Mas chega lá, é um monte de situações que fazem com que a pessoa não tenha... Não é qualificação, né, Arilson? Não tenha condições de... Condições mesmo. É para desencargo de consciência. Essa que é bem da verdade. Não vem que nós temos vaga para um deficiente visual. Deficiente visual vai lá e ele fala assim, não se enquadrou o perfil da empresa. Sim. Aí, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E tem um mito também, Cadu e ouvintes, que a pessoa cega não pode subir escada e descer. Isso é mentira. Isso é bobagem. Tanto é que eu trabalho num outro prédio público à tarde, que eu sou, como eu falei, que eu sou professor estadual, né? Que tem 52 degraus, Natalino, para eu subir e descer. Eu falei 52 degraus, porque esse prédio público não tem elevador. Eu já fui em loja aqui em Francisco Beltrão, que eu procurava estava no segundo piso, e as pessoas não fazem por maldade. Não estou falando isso. Né? Pega nas duas mãos. Não. Tem 3 degraus, será que tu vai conseguir subir? Eu subo 50, mano. Você suba 50, né? E, então, existem vagas, existe. Por exemplo, apareceu uma vaga numa empresa, aí não vou citar o nome, claro, para uma pessoa com deficiência física. Mas era carregar e descarregar caminhão. Não tem como, né? Não tem como, né, gente? Viu, Cadu, nós temos algo também bacana e interessante, e eu acho que é uma das únicas que tem. A Associação dos Deficientes Físicos e Visuais hoje comporta uma estagiária como secretária. Estagiária, ela é esposa do Arilson, ela é cega total. A Sabrina é cega total. E eu quero dizer para você assim, nós tivemos vários voluntários que se colocaram como secretário, secretária, tivemos pessoas, colaboradores que vieram também como estagiário, fizeram o trabalho deles, mas a Sabrina, como deficiente visual, está se saindo melhor que a encomenda, né, Nilson? Nós temos uma agilidade nos convites, na documentação. É extraordinário. Então, eu falo agora ao empregador que está aí, que está nos ouvindo e está acompanhando, não tenha medo de apostar numa pessoa cega, não tenha medo de apostar num deficiente físico, que além, não, Natalino, mas ele vai vir, ele vai ter, ele tem algo que vai faltar dentro de uma comparação normal. Eu vou dizer um ditado que não é bíblico, mas devia ser, né? Sim. Cadu? Se Deus tira algo, a pessoa vem com uma fala antiga, né, dos pais, né? Certo. A pessoa que vem com uma deficiência, tenha certeza que Deus proporciona a ela muitas coisas mais, melhores e maiores, que eles vão ajudar e colaborar cada vez mais, se contratados forem. E como você falou, né, Arilson? A pessoa que entra numa situação dessa, ela tem ela se sente numa obrigação de ser o exemplo daquele lugar. Claro. Nós temos aqui, só para frisar, né, Natalino, o nosso amigo Ricardo, que está na iniciativa privada. O gaiteiro? O gaiteiro, teu amigo. Gaiteiro. Amigo teu, tá, Cadu? Eita. Teu amigo. Vamos só lembrar, depois tu continua. Sim. O pastor que trabalhou na Rádio Princesa anos e anos depois. Gaspar, um exemplo, né? Um exemplo, a vida. Aposentou trabalhando, Arilson. Aposentou. Conheço o pastor. O Lindomar Catânio. Na educadora. Maravilhoso. Vai pro teu gaiteiro de novo. Vamos lá. O Ricardo trabalha numa empresa que vou citar o nome porque é um exemplo e bons exemplos tem que ser falado, né, Natalino? Uhum. Que é a Lático. Ele trabalha, ele é cego total e, detalhe, ainda tem deficiência auditiva. Verdade. E está faz faculdade na Unioeste. Eu sou suspeito de falar da secretária, né, Natalina? Por isso que eu já falei. Exatamente. Mas, para vocês terem uma ideia, e para o meu orgulho pessoal, né, foi uma sacada que deu muito certo, com a colaboração
do ex-presidente Nelson Svanazzi e está terminando a faculdade de pedagogia esse ano também. Essa semana nós tivemos, Cadu, fomos digitalizar um documento lá para ela e tem algumas coisas que a gente auxilia, né? E aí nós estamos digitalizando a documentação. Ela sentou na cadeirinha e foi para o computador. Rapaz do céu, muito mais rápido que eu. Ligeira. Ligeiro, bom, muito bom, muito bom. Com relação... Até porque, só para complementar aqui, né, Natalino, Vintes, Cadu, né? As pessoas acham que por, às vezes, não ter visão, as pessoas ficam sem inteligência também. Não é verdade. E não é verdade. Muitas vezes, as pessoas acham, por não ter, assim, a agilidade, por ter uma deficiência física, também ficam sem inteligência. A prova está aqui. O Vilmar Belon, que está há muitos e muitos anos na Sanepar. Esses outros colegas, o pastor Gaspar, né? Gaspar e o outro lá. O Lindomar Catarina. Lindomar já foi. Né? Que também aposentou também, né? Se aposentou, trabalhou, sustentou a sua família, enfim. E quem que não gosta de trabalhar e chegar em casa no final do mês com o salário... Dignidade. Isso dá dignidade para a pessoa, tá? Porque uma coisa é você ser favorecido por um colega, né? Por um familiar. Mas você chegar em casa com o salário que você lutou para ganhar, que você suou, é outro peso. Quando tu vai lá no bar tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, né? Que isso aqui faz parte da vida também, e você paga com o dinheiro que você trabalhou, é outro peso. O gosto é outro, né? O gosto é outro. Até a cerveja se torna mais gelada. Que tal? Gente, com relação às parcerias que a associação tem, vocês poderiam falar que tipo de parcerias são essas? Aonde que elas estão ajudando a associação? Podemos falar sim. A primeira parceria, né, que nós temos, né, Natalino, é com a Prefeitura Municipal. A estrutura da associação é toda da Prefeitura. Tá? Os ônibus que buscam os nossos associados são uma gentileza também. Há muitos anos. Há muitos anos, né? Um abraço aos nossos motoristas, né? Os nossos motoristas, o Meurer, o Vanderlei e outros tantos, né, que passaram ali, né? Eles fazem um trabalho fantástico também e isso é... Busca e devolve. Isso, busca, devolve, sempre no horário certinho, né? E assim, a gente tem essa parceria com a Prefeitura há muitos anos. A estrutura aonde nós fizemos as reuniões, que é em frente à Planeta Bicho, embaixo lá do Anilado, também é mantida pela Prefeitura, toda a estrutura. Toda a estrutura. Água, luz, internet, telefone... A secretária também, né, que é contratada, é pela Prefeitura também. Então, essa é a primeira. E deixar bem claro assim, não vou dizer todas as demandas, mas a maioria das demandas que a gente tem levado para a Prefeitura, nós temos tido êxito. Tá? Outra parceria muito boa que apareceu e que nós fizemos foi com... a Casa da Amizade. A Casa da Amizade é a antiga ASR, Associação de Senhoras de Rotarianos, que eles mudaram agora o nome, né? Mas, enfim, continua com os mesmos objetivos, né? Essa parceria começou no ano passado, né? Eu acho que foi, pelo menos comigo, né? Não sei se com o Nelson já... Eu não lembro, Natalino, se existiu ou não. Oficialmente foi contigo. Eu acho que foi comigo, né? Uhum. Mas, enfim, caiu como uma luva. Nós fizemos... Inclusive, amanhã, elas estão doando... Aliás, doando não, já doaram. 50 cestas de Natal para os nossos associados. Viu, Arilson? Na verdade, há muitos anos já elas vêm acompanhando a gente, mais de longe, mas agora elas estão... a casa delas é lá também. É lá também. Elas abraçaram a associação e nós abraçamos elas também. Né? Fazem um trabalho maravilhoso, mas maravilhoso mesmo,
né? E para vocês terem uma ideia, como eu falei, para amanhã, para a última reunião do ano, elas fizeram a doação de 50 cestas de Natal. A embalagem da Mesa Brasil, que eu falei anteriormente, também é feita por elas e por voluntários. Toda na sexta-feira, quando precisa, elas estão lá ajudando. E os Rotary Clubes também estão nos procurando e nós conseguimos, junto ao Rotary Clube Alvorada, que será entregue amanhã, uma caixa de som com microfones. Vai ser entregue amanhã. E no dia 11 de novembro foi feito o primeiro campeonato de dominó para pessoas com deficiência física e visual de Francisco Beltrão. 3 categorias: cego total, baixa visão e deficiência física. E também a Casa da Amizade, né, Natalino, num trabalho muito bonito, muito bem feito, muito bem organizado, nos doou o café da manhã e um almoço maravilhoso. Meu Deus. E além de outros serviços que eles prestam para nós, de outras gentilezas, né? Também com parceria da Também com a parceria da Prefeitura, né, Natalino? Secretaria de Esportes. Da Secretaria de Esportes, aí na pessoa do professor Almir, que também, prontamente, quando nós o procuramos, ele disse, nós estamos juntos. Os troféus maravilhosos também, né, Natalino, que foram doados 12 troféus para os vencedores, foi uma gentileza da Secretaria de Esportes. E aqui eu não posso deixar de falar dos nossos voluntários, os nossos valorosos voluntários. Nesse dia nós tivemos assim algo extraordinário também, Cadu, que nós conversávamos com o Arilson sobre o torneio, sobre o campeonato, sobre a situação, e eu convivendo com a comunidade terapêutica, onde lá uma das únicas atividades que é liberado na hora de folga é o dominó. Sim. E nós preocupados com a arbitragem do dominó. Não sabia como nós íamos fazer, porque a prefeitura cederia o número reduzido de pessoas e nós teríamos que se virar. Dá um jeito. Isso. Pela graça de Deus, aos 44 do segundo tempo, né? Me aparece o Natalino, ali sim, como centroavante, né? Como centroavante, cabeceador, chutador, etc. E me manda uma mensagem que me tirou uns quantos quilos de peso dos ombros. Arilson, eu tenho a solução. Agora continua. A comunidade terapêutica sob Lar de Maria, sob o comando do Valdemar. O Valdemar esteve lá com uma equipe de arbitragem. Eles chegaram, tomaram conta do torneio do começo ao final, entregando para nós, iniciando, e nós entregamos as fichas, né? Isso. E eles entregaram os vencedores no final. Extraordinário. Os meninos, estava lá o João, os meninos que são acolhidos, além do Valdemar, levou o João, levou o meu amigo Vlad, foi muita gente bacana, o Rodolfo estava lá também, acredito que estava lá também. Enfim, a comunidade terapêutica arbitrou para nós o nosso primeiro torneio. Foi maravilhoso. E também aqui eu quero salientar a parceria da Escola Municipal Professor Pedro Algeri, que nos ofertou toda a estrutura. Já que era um campeonato para pessoas com deficiência física e visual, Cadu e ouvintes, a Escola Municipal Professor Pedro Algeri, ela tem linha tátil em todo o seu perímetro. Muito bom. Todo. Então, os cegos podiam se movimentar normalmente. E, como nós tínhamos os cadeirantes também, e pessoas com deficiência física, a escola não tem degrau. E ela tem uma mini rampa, né, Natalino? Então, eu conversando com alguns cadeirantes, aqui eu vou citar o nome, o Vilmar Belon, ele falou que em Beltrão foi o lugar mais acessível que ele já participou de uma atividade esportiva. E foi para a nossa satisfação, para a nossa alegria, foi a única atividade esportiva realizada para as pessoas com deficiência física e visual promovida este ano, que foi o primeiro campeonato de dominó e que tivemos a participação, inclusive, de municípios que aqui, nossos vizinhos,
veio o pessoal de Pato Branco, veio o pessoal de Chopinzinho, era para vir o pessoal de Mangueirinha, mas daí não deu, tiveram um probleminha, e outros municípios também. E a ideia é deixar esse campeonato no calendário esportivo de Francisco Beltrão, e o ano que vem, né, Natalino, mais uma responsabilidade, nós ampliarmos para xadrez também. O presidente, o governador do Rotary estava ali, né? Isso, o governador do Rotary estava ali também. Tu lembra o nome dele? Já vamos lembrar dele. Tá? Eu não lembro o nome dele. Uma pessoa fantástica também. Tinha muitos Rotarys Clube presentes para a nossa satisfação. Volto a repetir. A Escola Municipal Pedro Algeri, na pessoa da Elisiane, na Casa da Amizade, voluntários, comunidade terapeuta e também a Secretaria de Esportes, e quem participou também, nós tivemos 54 participantes. Teve um banco que ajudou Lários. Teve o Banco Evolua também, que proporcionou... Todo mundo ganhou medalha, né? Todo mundo ganhou medalha. Os 54 que participaram, todos ganharam uma medalha de participação. Sem contar na interação social, né Natalino? Alegria, né? A alegria, a participação de estar com os seus pares, essas coisas todas que foram maravilhosas, né? Até aqui nós falamos do ano de 2023. Mas já estamos aí com 2024 quase batendo na porta. Quais as expectativas de vocês como presidente, o nosso querido Arilson e o Natalino como um dos voluntários desde o início? Qual a expectativa de vocês para o ano que vem? O que vocês pretendem com a associação? Onde vocês querem chegar com a associação no ano que vem? Primeiro, eu vou falar a parte de sensibilidade, né? Já que falamos de acessibilidade. Cada um nós queremos chegar no coração de muito mais gente no ano que vem. Arilson vai fazer uma pré da programação, então, Arilson. Eita! É isso aí. A gente, claro que o ano que vem, nós, além dessas conquistas que nós conseguimos esse ano, que foram muitas, né? E essas vão ser mantidas, a acessibilidade sempre vai ser a nossa bandeira principal. Sempre vai ser. Eu sempre digo o seguinte, que a acessibilidade é que nem uma torneira que está pingando. Cada pouco, Natalino, nós temos que estar batendo. Né? Cada pouco nós temos que estar cobrando. Cada pouco nós temos que estar lembrando. Porque só sabe o que é acessibilidade quem precisa dela. É verdade. Só dá valor quem precisa. Só dá valor quem precisa. A gente sempre tem falado, Cadu, e é uma das bandeiras que a gente sempre coloca, que continuamos na luta pela acessibilidade. Tudo que aconteceu no fórum, a gente tem que retomar, mas nós temos que trazer mais gente para a associação. Existe uma linha de direção que 5% da população tem algum tipo de deficiência física, visual, enfim. Quanto que isso dá a nível de Beltrão? Olha quanto que nós temos como associados, entendeu? Praticamente 5 mil. A conta é muito grande. É muito grande. Então, nós temos que ir atrás, porque tem pessoas... Cadu, eu só gostaria de frisar ao ouvinte, você que tem alguma deficiência, você que não conhece a associação e tem essa vontade, tem pessoas, tem muitos associados que contam os dias, Cadu, para o ônibus passar na casa para trazer eles. Isso. Porque é a única vez, arrepia, Cadu, a única vez que eles saem de casa no mês. A única vez que eles saem de casa no mês para algo diferente. Então, você que está em casa, talvez tu tenha um familiar, talvez possibilite a possibilidade de ele nos conhecer, de conhecer a associação. Até através da rádio, através do Cadu. O Cadu esteve lá também. E agora eu queria fazer uma pergunta para você. Por favor. Posso? Por favor. E as pessoas também, a gente fala antes, né? Os que enxergam e tudo, sim. Também que vão nos conhecer. Baseado nessa pergunta que eu vou fazer. Cadu, como foi a tua experiência quando tu nos visitou? Foi uma experiência, assim, extraordinária. Onde até aquele momento, eu vou confessar assim para todos, né? Vivia reclamando disso, daquele outro. Quando eu cheguei na associação,
e vi que as pessoas sorriam, se abraçavam, se confraternizavam, estavam felizes, sorriso no rosto. Aquilo fez com que eu olhasse para dentro de mim e falasse, meu Deus, eu não tenho nada para reclamar. Né? Eu conheci aquele dia lá o Ricardo, gaiteiro, feliz, tocando, o pessoal cantando, batendo palma. Ou seja, assim, foi uma experiência extraordinária. Você que está nos ouvindo, que não foi ainda nas reuniões, está sendo convidado nesse momento para você ir, ser um voluntário, ser um telespectador dessa reunião, para você ver realmente como é a vida, como é uma vida bem vivida, né? Eles que vão uma vez só. E deixando aqui, que nem o Natalino falou, muitas vezes, isso me acontece muitas vezes, como eu sou casado lá com a secretária, a gente não tem como não trocar ideia sobre algumas coisas. Natalino, muitas vezes ela chega em casa e diz o seguinte, que ela liga para as pessoas e as pessoas dizem, que bom que você lembrou de mim. Meu Deus, é verdade. Eu queria também... Cara, isso a gente até dá um nó na garganta, né? Dá um nó na garganta. Por quê? Porque ainda, quer não ou quer sim, a deficiência, ela é um limitador. A exclusão, Cadu, da pessoa com deficiência, é duro falar isso. E eu sou cego há tão somente 47 anos. Eu falei 47 anos. Então, eu tenho 53, que eu enxerguei normal até os 6 anos. Depois passei a paralisia infantil, perdi a visão. Sou cego total. Então, ainda hoje, a cegueira, a deficiência física, ela exclui. E a exclusão, ela começa na cozinha da casa. A exclusão, Cadu, começa na confraternização familiar. É duro dizer isso. Mas é verdade. Por quê? Aí podem me dizer, mas você não está lá muitas vezes na confraternização? Sim, estou. Mas enquanto os outros estão dançando, eu estou sentado. Uhum. Enquanto os outros estão jogando baralho, o que eu estou fazendo? Eu não estou participando daquela atividade. E nós temos exemplos, inclusive, que são fortes, de pessoas com deficiência que mãe e pai proíbem até de tomar um golinho de cerveja, um golinho de vinho, um golinho, enfim, de qualquer bebida. Proíbem. E as pessoas são de maior, Natalino, vacinado e por aí vai. Mas eu não estou aqui para falar de coisas ruins. Vamos falar de coisas boas. Respondendo a tua pergunta, Cadu, que o 2024 está chegando, né? Primeira coisa, nós vamos continuar lutando para a acessibilidade acontecer. Esses programas que nós conseguimos esse ano, Mesa Brasil, campeonato de dominó, vai ter o segundo ano que vem, fórum, provavelmente a gente vai fazer o terceiro. Essa busca incessante de trazer pessoas com deficiência para a associação. A nossa associação cresceu muito, né, Natalina? Cresceu muito. Hoje, nós fizemos reuniões depois da pandemia, eu falava com o ex-presidente hoje, com 11 pessoas. Hoje nós estamos fazendo com mais ou menos 80, 65, 70 pessoas. Então, ela cresceu muito. Tá? E outros projetos que a gente vai ter que sentar com a diretoria e ver da viabilidade. Mas eu tenho já algumas coisas em mente, né? Eu sempre brinco que eu arrumo as confusões e jogo na mesa e vamos abraçar esses desafios. Quando eu falo confusões, desafios, e vamos abraçar e vamos tentar fazer com que a vida do nosso associado ela se torne menos pesada, se torne mais leve. Mas esses programas que nós conseguimos, essas parcerias que nós temos, serão mantidas para o ano que vem, e eu tenho alguns outros projetos
né? Que eu não posso falar aqui, até porque a gente tem que se reunir com a diretoria. Deliberar a respeito, né? Porque é o seguinte, eu sempre acreditei, Cadu ouvintes, no quê? No trabalho em equipe. Escuta a fala dele, Cadu. Isso é No trabalho em equipe. Nunca acreditei no Salvador da pátria. Eu aconteço, eu faço, e por aí vai. Não. Ninguém vai sozinho, Natalino, a lugar nenhum. São as falas que a gente guarda no coração, né, Cadu? Sem dúvida. Né? E, já que são falas que a gente guarda, tem o seu Natalino que falou uma coisa que me marcou muito. E eu levo ao pé da letra. Tem coisas que as pessoas às vezes até querem, mas não são para elas. São para outras pessoas. Maravilhoso. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Às vezes a pessoa tem vontade, né? Tem dinheiro, tem disponibilidade, mas não é para ela, não leva jeito. Tá certo, gente. Para nós finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem especial, já que estamos aí próximos do Natal, próximos do Ano Novo. Qual a mensagem fica para o pessoal que está nos ouvindo, vai nos assistir depois, com relação ao Natal e o Ano Novo? Cadu, antes disso ainda eu gostaria só de mandar um abraço para o Dacais, que é o presidente do Rotary, que estava presente conosco, Lários. É o Dacais. É o governador, né? É o governador. Com certeza, pode ficar à vontade. E também lembrar de uma pessoa, foi presidente da nossa associação, quando veio fazer a primeira visita na associação, o professor Félix. E nós tínhamos uma reunião aqui no Chiro, no Estela, e nesse dia da reunião, quando ele chegou pela primeira vez na reunião, ele entrou, meio se bateu numas muletas, se enroscou numas cadeiras de roda, sentou e ficou com um semblante diferente. Quando chegou na vez dele falar, Wilson, ele encheu o coração de alegria, lágrimas nos olhos, ele falou, e eu achei que deficiente era só eu nesta cidade, porque as pessoas só olhavam para mim. E aqui eu estou vendo uma família, estou vendo mais gente com a mesma situação, tendo os mesmos problemas, mas vivendo a vida. Então, eu gostaria de lembrar essa fala do seu Félix também, que foi algo assim que... Tem muitas coisas que me marcaram nesses 32 anos, mas uma das falas foi essa do seu Félix. Bem rapidinho, né, Natalino? É importante salientar a parceria das famílias. Às vezes, Cadu e ouvintes, vem a pessoa com deficiência e a família o acompanha na associação. Tem pessoas tem voluntários lá que dizem o seguinte, ó, o dia que eu não venho na associação, para mim, não é dia, não é bom. Então, isso é bem importante também. E aquela famosa mensagem de felicitações aí do Natal e do Ano Novo, não só para o pessoal da associação, mas para todos que nos ouvem nesse momento, que é muito importante, né? Um momento de olhar para dentro de nós, de começar a pensar no ano que vem. Isso aí. Então, Cadu e ouvintes, assim, eu quero desejar a todos que estão nos ouvindo, primeiro agradecer o ano de 2023, que para mim foi maravilhoso. Eu sempre faço isso, sempre agradeço, né? Mas eu quero dizer para o Natal, né, que Jesus Cristo realmente renasça no coração de cada um de vocês, em forma de amor, paz e esperança. Não se preocupem em dar o cartão mais bonito ou o presente mais bonito para a pessoa que de repente vocês gostariam de dar. Vocês já têm o presente mais bonito que a humanidade nos deu, que é Jesus Cristo, o seu renascimento, e que todo ano ele renasce em nossos corações. Eu falei todo ano. Em relação ao ano de 2024, é mais um ano. É um ano novo. Mas também nós também temos que mudar. Porque o ano só será melhor se nós formos melhor, se nós mudarmos. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal, baseado nessa pequena reflexão que eu fiz, e um excelente e maravilhoso e próspero 2024. Lembrando sempre que quem faz isso acontecer é você. É eu, é o Natalino, é o Cadu. Depende de nós. E pedindo sempre a ajuda de um ser maior chamado Deus.
Natalino, as suas felicitações de Natal e Ano Novo, que é muito importante também, né? A gente ficar, como falei, né? Olhar para dentro da gente, ficar próximo da família. Agora é aquele momento de refletir o que fiz no ano, o que deixei de fazer, o que tem que melhorar no ano que vem. Agora chegou a hora do pensamento do ano, né? Com certeza. Eu tenho falado onde eu tenho ido, onde eu tenho tido a oportunidade de falar. Natal está chegando, o ano novo está vindo, mas eu vou voltar a bater na mesma tecla. Você que está nos ouvindo, você que está acompanhando, o que passou não tem mais como nós modificar, mas o que há de vir nós podemos modificar pelo que nós fizermos no hoje. E eu vou usar a música do Thiago Brado, Ame Mais, abrace mais, fale para as pessoas que você ama elas, se preocupe menos com o que é material e invista no teu coração, no coração daqueles que estão perto de você. Independe se você tem alguém ou não tem alguém dentro da tua casa que tem uma deficiência física ou visual ou intelectual, sei lá qual é a deficiência. Ame mais, abrace mais. E eu deixo para você algo que vem no meu coração nesse momento. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É impossível que, se tu fizer isso, tu não tenha um bom Natal e que tu não tenha um bom Ano Novo. Bacana, Cadu? Com certeza. Quero agradecer imensamente ao Natalino e ao professor Arilson por estarem conosco aqui. Foi uma conversa muito boa. E como já conversamos em off, quem sabe ano que vem tenhamos aí grandes novidades, mas que com certeza vamos estar divulgando no ano de 2024. Até lá, como disse o professor, né? Temos que fazer a conversa com todo mundo, ver o que vai acontecer. E nós esperamos aí que essa parceria possa ser fechada para que nós possamos aí ser porta-vozes aí da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Francisco Beltrão. Professor, grande abraço, um prazer conhecê-lo. Estamos à disposição sempre. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aos ouvintes, tá? Muito obrigado ao Natalino, né, que foi por intermédio do Natalino que eu estou aqui hoje, né? Obrigado ao Cadu por essa oportunidade, né? E, mais uma vez, imensamente agradecido e, com certeza, a gente vai conversar mais vezes, né, Cadu? E um bom Natal a todos e também ótimo 2024. Meu grande amigo Natalino, sempre bom te rever. Muito obrigado por ter feito essa ponte com o professor. E nós aí, como já te digo sempre, né, vamos estar com as portas abertas para a associação e já quero estender o convite aqui, né, ao Ministério Israel. Estamos aguardando a visita de vocês para nós fazermos aí uma tarde, uma manhã, uma noite de louvor aqui, para que nós possamos engrandecer o nome de Deus, porque Ele sim é digno, né, de ser engrandecido. Obrigado, Cadu, pela oportunidade. Agradeço a Deus sempre por primeiro, mas também Deus coloca pessoas para nos direcionar e levar a nossa palavra adiante. E o Arilson hoje me fez me emocionar aqui com os 32 anos. Muito obrigado, Arilson, por ter acreditado nos voluntários. Não falo em mim, mas falo em todos eles. E eu vou citar ele como exemplo, o Sarará, um homem na idade que está, com o coração que tem e está lá sempre à disposição. Então, que a gente possa se inspirar também nessa alegria que o Sarará tem, na alegria que ele tem em estar lá conosco. E agradecer você mais uma vez, o Nelson, a todos os presidentes que passaram, mas de modo especial a você que nos concede mais uma vez a graça, porque isso é graça, não é trabalho, é graça de estar lá aprendendo cada dia mais com cada um de vocês. Tá aí as informações e tudo a respeito da Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Francisco Beltrão, e nós vamos ficar com um pedacinho daquilo que o Nata falou agora. Um grande abraço, nos encontramos pelas ondas e os caminhos do rádio.